bem-vindos aqui ao nosso culto de hoje. Nós estamos estudando a palavra de Deus e vendo o Deus de promessas. Semana passada nós vimos sobre a promessa, a maior de todas as promessas. Hoje nós vamos ver os sinais da promessa. E a promessa tem sinais, e nós vamos estudar através da Bíblia um pouquinho dos sinais da promessa. Mas antes de irmos à palavra, eu quero fazer um desafio para você. Entrar no YouTube, você que tem conexão aí, tá bem? Entrar no YouTube e digitar ali IASD Universitária. E você que está acompanhando a gente pelo YouTube, vou pedir para você ir naquela flechinha, sabe, tem uma flechinha ali chamada compartilhar. E aí na hora de que você clica na flechinha compartilhar, você vai colocar ali assim, copiar, tá bom? Olha o processo. IASD Universitária, aí compartilhar. Na flechinha compartilhar, copiar. E aí vai copiar o link da transmissão que está acontecendo agora. Aí você vai entrar agora no WhatsApp e fazer como eu fiz agora há pouco. E vai entrar no grupo da tua família. Ok? Na família. E mande para a família esse link. Fala assim, olha, é o culto de hoje. O pastor vai falar um pouquinho sobre o porquê que aquele incêndio aconteceu no Havaí, esses dias atrás. E por que um terremoto aconteceu no Vale da Ribeira, do Ribeira ou da Ribeira, como você preferir, na divisa entre São Paulo e Paraná, no mês de junho. E na cidade lá de Minas Gerais, que também aconteceu um terremoto esses dias. Por que está acontecendo isso? Compartilhe com os seus grupos. Seja sem vergonha agora, tá bem? De compartilhar nos teus grupos. Compartilhe. Porque a palavra de Deus está sendo anunciada. E Jesus está pertinho de voltar. E Jesus vai voltar. Amém por isso? Amém. Eu quero abrir a Bíblia com você. E nós vamos abrir a Bíblia na maior promessa. Na maior promessa. Está em João capítulo 14. O verso 1, 2 e o verso 3. Conseguiu compartilhar aí com a família? Você que está com a gente no YouTube, compartilhe também. Também deixe aquele joinha ali. Por quê? Porque quando a gente faz isso, se torna relevante, mais relevante. E o algoritmo que mexe com tudo hoje, entende que tem algo importante acontecendo. E esse culto, esse louvor que ouvimos agora há pouco, esse momento de oração, é um momento em que nós temos visto a ação de Deus. E amigos, eu estava transmitindo agora no meu Instagram. E uma moça mandou assim, preciso muito de oração nesse momento. Foi logo quando o Tiago entrou para orar. Ela precisa de uma restauração, ela escreveu no Instagram. E o Tiago orou justamente sobre esse motivo. Deus está agindo aqui. As nossas músicas, que louvor lindo, é uma ação de Deus. Não deixe de vir, não deixe de compartilhar e não deixe de convidar. Porque nós estamos pertinho de ver esta promessa sendo cumprida nos nossos dias. Mas assim, em João 14, o Evangelho, verso 1, 2 e 3. Diz assim, ó. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, aqui está a promessa, voltarei, para que onde eu estou, estejais vós também. Esta é a promessa, a maior promessa. Podia dizer um amém, né? Aí a gente vai agora para Mateus capítulo 24. Essa foi a promessa que vimos domingo passado. Mas há sinais da promessa. E há uma música que o quarteto chamado Novo Tempo cantava. E eu gostava muito de ouvir o primeiro tenor chamado Gasperazzo cantar, falar assim, eu sei que esse mundo está bem perto do fim. Eu creio que o Interface também cantou essa música, não é, Anderson? Também cantou essa música. Eu sei que esse mundo está bem perto do fim. Os sinais estão dizendo que este mundo está bem perto do fim. Verso 3 do capítulo 24, diz assim,
No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Aí o texto bíblico vai dizendo mais no verso 29 do capítulo 24. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. O verso 32 agora. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, diz o verso 35. Porém, as minhas palavras não passarão. Os sinais da promessa. Quero mostrar para você alguns sinais da promessa que estão aqui na palavra de Deus. E nós temos visto esses sinais, os problemas que têm acontecido. E são muitos os problemas. Inundações quase que constantes. Incêndios virando comum. Mas já havia profecias, já existiam profecias desde o final do século XIX sobre essas coisas acontecendo e também sinais que a palavra de Deus apresenta. Eu acho que a pilha está com uma pequena dificuldade. Muito bem. E aí está a promessa que nós lemos, e essa é a promessa: virei outra vez. Jesus não nos deixou no escuro com relação à promessa. Ele deixou, como lemos na palavra de Deus, sinais. E não deixou um sinal, ele deixou vários sinais. Mas entre os sinais, há o maior de todos os sinais. É o sinal. Os discípulos perguntam para Jesus assim: Senhor, qual é o sinal? Nós vamos ver sinais, e eu vou falar para vocês também do sinal. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Foi isso que Jesus falou com os discípulos, e falou assim e fala para a gente também. Se você olhar o aplicativo do tempo, obrigado Luiz, se você olhar o aplicativo do tempo, você vai saber como vai ser o tempo durante toda a nossa semana. Jesus fala isto para os discípulos: vocês sabem dizer como vai ser o dia de amanhã pelo sol e como o sol se põe. Vocês precisam também discernir o tempo em que vocês estão vivendo. E aí vem Mateus 24, que sinal haverá? E aí a palavra diz assim: e haverá terremotos em vários lugares. Sabe quantos terremotos de grande magnitude vão acontecer, e é a previsão para acontecer ainda esse ano? Tirando o que houve em fevereiro, 17 terremotos de grande magnitude. Sabe quantos terremotos abalos, tremores de terra vão acontecer no nosso ano? 300 mil. No último ano foram mais de 200 mil. E a previsão da sismologia, a ciência que estuda os tremores, os terremotos, é que ocorrerão mais de 300 mil este ano. Há um número infindável de terremotos que já aconteceram desde o grande terremoto previsto na profecia bíblica. Jesus deixou claro na palavra que haveria um terremoto. E no livro do Apocalipse, quando a gente estuda o Apocalipse, a gente sabe que tem 7 trombetas, e também tem 7 igrejas, e também tem 7 selos. Já viram isso?
os 7 selos. Um rolo, um pergaminho enrolado com 7 selos. Quando abre o 6º selo, há um terremoto que marca a história, a ponto de Kant, Immanuel Kant, Voltaire, escreverem a partir desse terremoto sobre as crises sociais, as crises econômicas e todas as crises que viriam após ele, esse grande terremoto. Pense nisso. O terremoto descrito no 6º selo é o terremoto que foi estudado por Kant e por Voltaire e outros filósofos, porque eles entenderam que esse terremoto, e não estudavam muito a Bíblia, mas entenderam pelo terremoto que viveram, que foi um marco, um divisor de águas. E eu já vou mostrar para você. Haverá terremotos em vários lugares? Sim, haverá. Esse é o terremoto descrito no 6º selo. E é o terremoto que a palavra de Deus diz, e que o livro de Joel também fala do terremoto, desse grande terremoto. É o terremoto que aconteceu em 1755, na cidade de Lisboa. Foi o terremoto que foi sentido em várias partes do mundo. E aconteceu no dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos. E em Lisboa, todos estavam na igreja. E quando começaram a ver o terremoto e sentir o terremoto acontecendo, eles correram para as igrejas e morreram mais pessoas ainda nesse terremoto. Esse é o terremoto de 1º de novembro de 1755, que é estudado e foi estudado por Voltaire e Kant e outros filósofos. Por quê? Eu vou mostrar para você aqui, ó. Ocorreu no ano 1755, estendeu-se pela maior parte da Europa, África e América. Pense na dimensão desse terremoto. Foi sentido na Groenlândia, Índias Ocidentais, Ilha da Madeira, Noruega, Suécia, Grã-Bretanha, Irlanda. Abrangeu em extensão mais de 10 milhões de quilômetros. Olha o tamanho desse terremoto. Grande parte da Argélia foi destruída. E perto de Marrocos, foi tragada uma aldeia de mais ou menos 10 mil habitantes. Foi na Espanha e Portugal que o choque atingiu a maior violência. Em Cádiz, a ressaca alcançou a altura de 20 metros. A gente está pertinho do mar. Quando tem ressaca aqui, eu não vi nenhuma ressaca ainda. Mas as ondas são grandes. Agora 20 metros de onda, é muita onda, é muita altura. Ainda diz assim, montanhas, algumas das maiores de Portugal, foram impetuosamente sacudidas. Em Lisboa, como foi o terremoto? Um som como de trovão foi ouvido sob o solo. E imediatamente depois, violento choque derrubou a maior parte da cidade. No lapso de mais ou menos 6 minutos, olha a quantidade de tempo, 6 minutos. Pereceram 60 mil pessoas. O mar a princípio se retirou, e aqui a gente está vendo a notícia da época. O historiador da época registrando. A gente sabe que o que a gente vai ler aqui é um tsunami. É um tsunami. Mas eles não sabiam na época. O mar a princípio se retirou, deixando seca a barra. Voltou então, levantando-se 12 metros ou mais acima de seu nível comum. Aqui estão as ruínas do convento do Carmo, em Lisboa. Deixaram as ruínas. Ele ficou desse jeito após esse grande terremoto. Só que o terremoto desta magnitude havia sido previsto no livro do Apocalipse, falando do 6º selo sendo aberto e um grande terremoto que estremeceria a terra. Amigos, a palavra de Deus não é mentirosa, a palavra de Deus é verdadeira e a palavra de Deus sempre se cumpre. Diga amém por isso. Ela se cumpre, a palavra se cumpre. Sabe, terremotos piores viriam. Algumas pessoas falam assim, pastor, mas... E já falaram isso para mim. Sempre houveram terremotos. E é verdade. Sempre houveram. Paulo fala que a terra está se rasgando como se fosse um vestido velho. Mas a partir desse terremoto, começou a surgir a ciência que estuda os terremotos. A sismologia surge a partir de 1755 e você pode pesquisar aí. Você vai ver que a partir daí os terremotos só começaram a ser estudados e eles começaram a aumentar de uma forma gigantesca. Aí, desde 1990, o número total de terremotos registrados pelos cientistas ao redor do mundo está aumentando constantemente. 2004, 31.201 terremotos.
2004. E daí para frente é sempre o dobro, sempre dobrando, confirmando a palavra de Deus. Vai haver terremotos antes da volta de Jesus? Muitos terremotos, muitos terremotos. A cada ano, 6.000 terremotos a mais. Nos últimos 90 anos, 1,5 milhões de terremotos. 90 anos. Não é muito tempo, não é muito tempo. Sabe, amigos, está aqui o texto do Apocalipse, né? Ele escreve o primeiro dos sinais que precedem o segundo advento. Apocalipse 6,12, vi quando o Cordeiro abriu o quê? O sexto selo. Agora, perceba, quantos selos tem no rolo? 7. Quando abriu o sexto selo, aconteceu isso. Houve um grande terremoto. Quando abriu o sexto selo. Quando aconteceu esse grande terremoto que eu estou mencionando para você, que é cumprimento da profecia? 1755. Agora pense comigo. Se em 1755 aconteceu o sexto selo, nós estamos em 2021. Estamos prestes a ver o sétimo selo e último selo aberto, a sétima trombeta ser tocada. A palavra de Deus está dizendo para nós, irmãos, hoje à noite aqui, e amigos, Jesus está prestes a voltar. O Deus de promessas está chegando, o Deus de promessas está vindo. E sabe o que mais a palavra de Deus diz aqui no sexto selo? E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E aí a gente vai na história, para ver quando que aconteceu isso. Mateus 24, verso 29, é um outro texto falando desse mesmo assunto. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará o seu brilho, a sua luz. Aconteceu isso? Sim, 25 anos mais tarde, porque é o sexto selo que está sendo aberto. 25 anos mais tarde do terremoto de Lisboa, 1780, e o dia é o dia 19 de maio, e há reportagens falando sobre isso, porque o jornalismo já existia, desde a prensa de Gutenberg, já existia, e começaram a fazer aí as reportagens, as notícias, se espalharem, e aí acontece assim, 25 anos mais tarde, aparece o sinal seguinte. Qual que é o sinal? Qual é o sinal? É conhecido na história como o dia escuro, 19 de maio de 1780. Uma testemunha descreveu o que ela viu em Massachusetts. Ela descreveu assim: pela manhã surgiu claro o sol, mas logo se ocultou. As nuvens se tornaram sombrias e densas. Foi assim, aquele dia, aquele amanhecer. E negras e ameaçadoras, como logo se mostraram, chamejavam relâmpagos, ribombavam trovões, caindo leve aguaceiro. Por volta das 9 horas da manhã, as nuvens se tornaram mais finas, tomando uma aparência bronzeada ou acobreada. Alguns minutos mais tarde, pesada nuvem negra se espalhou por todo o céu, exceto numa estreita orla do horizonte, e ficou tão escuro como usualmente é às 9 horas de uma noite de verão. Tão escuro. Imagina isso. E aí, a testemunha ocular vai repetindo, conversando, falando, descrevendo, e ela fala assim: único ou quase único em sua espécie pelo misterioso e até agora inexplicado fenômeno que nele se verificou, foi o dia escuro de 19 de maio, de inexplicável escuridão que cobriu todo o céu e a atmosfera visíveis na Nova Inglaterra. Só que os animais voltaram para os celeiros, para os currais. As aulas foram suspensas, os trabalhadores voltaram para casa e todo mundo ficou em casa sem saber o que estava acontecendo. Mas era o cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ela se cumpre. Sabe, desde o tempo de Moisés, Ellen White escreveu: nenhum período de trevas é igual densidade, extensão e duração já se registrou. Pensa nisso. Lembra da praga da escuridão, das trevas no livro de Êxodo? Foi a mesma densidade, é isso que está dizendo a palavra inspirada de Deus. Só que a extensão foi extraordinária, eles vão continuando,
E tem um detalhe aqui que eu quero mencionar para você. Aí está a extensão. Era a extensão da colonização americana. Mas esse detalhe de Joel 2,31 é fenomenal. Por quê? Porque a palavra de Deus, e também no Apocalipse, se fala disso. O sol se converterá em trevas. Era a profecia de Joel. E a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de quem? Do Senhor. As profecias estão todas dizendo, desde 1780 ou 1755, que Jesus está prestes a chegar, prestes a voltar. Agora, no mesmo dia, quando anoiteceu, é até tipo assim, não dá para falar isso, porque ficou noite desde as 9 da manhã, então foi quando era para anoitecer e já estava tudo escuro. Às 9 horas da noite, a lua surgiu cheia, não produziu o mínimo efeito em relação àquelas sombras sepulcrais. Depois da meia-noite, as trevas se desvaneceram e a lua, ao tornar-se visível, tinha aparência de sangue. Pensa no dia terrível que a população desta região viveu. Agora, quando anoitece, a lua não tem... O brilho da lua não faz efeito, mas meia-noite a lua é lua de sangue, e não é a lua como a gente vê, e estava linda esses dias atrás, e alguns falaram, essa é uma lua de sangue. Não, essa é uma lua de sangue, é uma lua de sangue, essa da profecia da palavra de Deus. Agora, irmãos, se você gosta de história do cristianismo, os pregadores na Europa, inclusive na América do Sul, um padre chamado Manuel de Lacunza começava a pregar sobre a volta de Jesus. E lá na Europa, pregadores pregando sobre a volta de Jesus. Na América do Norte, pregadores pregando sobre a volta de Jesus. E está para acontecer uma outra profecia se cumprindo aqui, que é quando o general chamado Berthier, em 1798, prende o Papa, aprisiona o Papa, e assim termina o período chamado das 1260 tardes e manhãs, preditas na palavra de Deus, uma profecia de tempo, tudo culminando para um propósito, para que a promessa se cumprisse, para que o Deus de promessa voltasse. Amém? Tudo. O dicionário de história americana vai falar aí, tá registrado nele, o dia escuro, 19 de maio, e aí ele vai dizer assim, o sol nasceu claro e brilhante, e aí vai descrever nesse dicionário de história americana o que aconteceu nesse dia, e muitos de vocês entendem inglês e podem ler ali, e eles vão fazer aí toda a descrição. Está registrado para comprovar aquilo que a palavra de Deus já vinha profetizando, já vinha mostrando. Em Lucas 21:31, a Bíblia diz assim: assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que a vossa redenção está próxima, sabei que está próximo o reino de Deus. Irmãos, é chegado o reino de Deus, só que a gente está no finzinho da história, no fim do fim da história, amém por isso? Logo, logo nós vamos ver Jesus nas nuvens dos céus, com poder e muita glória. A profecia também dizia que as estrelas cairão do céu, e Jesus falou em Mateus 24, e nós lemos aqui, olha, as estrelas vão cair do céu, e os poderes do céu serão abalados. 13 de novembro de 1833, é o dia em que ficou conhecido também na história, como o dia da chuva das estrelas, como se uma figueira fosse mexida por um vento forte. Jesus falou disso. Olha, aprendam a lição da figueira. Lemos aqui uma figueira que foi mexida pelo vento e os seus frutos caem. A queda de estrelas aconteceu, e você pode ler aí. O espetáculo, como descreveu o diário do professor Silliman, foi visto por toda a América do Norte, desde as 2 horas até pleno dia, a queda das estrelas. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Havia uma outra profecia de tempo, chamada de 2.300 tardes e manhãs. Lembra dessa profecia? Ela começa no ano 457 a.C. e vai até 1844. Agora, pense na cabeça dos estudiosos da Bíblia, das pessoas que se aproximavam da palavra, das pessoas que gostam da palavra de Deus. Elas começaram a ver
terremoto de Lisboa perto delas, dia escuro, noite com a lua de sangue. Daqui a pouco começou em 1833 a queda de estrelas. O que eles estavam entendendo? Jesus está perto de voltar. Jesus está perto de voltar, está aí a queda de estrelas, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, tudo no sexto selo também. Como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Não era possível completar um quadro mais fiel, não é cristão quem está escrevendo. Não é possível contemplar um quadro mais fiel de uma figueira, lançando os seus figos quando açoitada por um vento forte. Está aí o jornal vespertino de Portland, registrando a matéria, a informação. A palavra de Deus também fala que vão surgir falsos cristos e falsos profetas. E farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Irmãos, o único jeito, amigos, de não sermos enganados é estudarmos a Bíblia. O único jeito de não sermos enganados é estarmos conectados com a palavra e dependentes de Deus e pedindo a iluminação de Deus, porque senão nós vamos ser enganados. E aí tem esses falsos profetas hoje na mídia. O Henry, já falei para você, já faleceu. Mas há muitos falsos profetas. Só para você saber, eles têm feito fenômenos sobrenaturais. E eles têm surgido, os falsos profetas. Henry, e tem esse aqui, na Rússia, na Sibéria. Ele é hoje no mundo um cidadão que está se dizendo ser ele Jesus Cristo. O nome dele é Vissarion. Esse é o David Shepler. Ele também diz que ele é Jesus Cristo. Ele mora na Inglaterra. No Novo México tem Michael Travesser, dizendo ser Jesus Cristo. Usei a inteligência artificial para ficar mais bonitinho, porque eles são muito estranhos. Choco, já ouviu falar dele? Ele diz ser uma encarnação de Cristo, ele diz ser o quinto Buda, ele diz ser o Vishnu, o Deus Vishnu que as pessoas que cultuam as religiões orientais têm seguido. Ele diz ser Choco. A Bíblia também fala da fome em vários lugares, e haverá fome em vários lugares. O jornalista que fez essa foto aqui ganhou um Pulitzer do jornalismo. Não sei se você já ouviu a história dele. Quando ele foi ganhar o prêmio, o maior prêmio do jornalismo, as pessoas o reconheceram, aplaudiram fotografias e transmissões dele. Aí chegaram para ele e perguntaram assim: você tirou essa foto desse menino aqui com o urubu bem pertinho dele. O que você fez depois que você tirou a foto? Ele não respondeu a pergunta. Ele não respondeu a pergunta. Porque ele não fez nada, ele tirou a foto e foi embora. E deixou a criança para ser morta pela ave de rapina. Sabe, amigos, isso também mostra um outro sinal da volta de Cristo. O amor das pessoas esfriará, um resfriamento do amor. E é possível ver isso. É possível ver um resfriamento do amor, fomes e terremotos em vários lugares. A ONU tem dito que há 925 milhões de subnutridos no mundo. E a ONU também diz assim que tem 735 milhões de pessoas passando fome hoje, no mundo. Hoje, agora. Pessoas, famílias. 2,3 bilhões em insegurança alimentar. A ONU tem falado isso. Esse é o número de crianças que têm morrido por causa da fome. Um outro dado que é assustador: 1 em cada 7 pessoas passa fome no mundo. Em 2050 as pessoas terão uma renda mais elevada. Vamos ganhar mais. Só que a demanda por alimentação será maior, pressionando o sistema agrícola. E você que estuda a Bíblia sabe que Tiago fala disso. Vai ter recurso, mas não vai ter alimento. Vai ter recurso, mas não vai ter alimento para todas as pessoas. E aí estão os cálculos. Eu estava lendo esse livro, não sei se você já leu esse livro, Eventos Finais. No 2º ou 3º capítulo,
tem algumas citações sobre os sinais da volta de Cristo. E um deles é assim, ó: a fome aumentará, epidemias levarão milhares de vidas. E eu sei que aqui entre nós há pessoas, e eu acho que a maior parte das nossas famílias foi visitada pela pandemia e pela separação de gente que a gente ama. As epidemias, toda essa tragédia, toda essa miséria, não vem de Deus. Há um texto aqui nesse livro que fala assim que o diabo está prejudicando até o ar, poluindo o ar, para que as pessoas sejam prejudicadas. Pense nisso. As epidemias não partem de Deus. Não partem de Deus. Deus nunca quis a epidemia. Agora, esse é um outro texto que está no Eventos Finais. E romperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Se você colocar no Google ou no teu buscador preferido e colocar assim: quero pesquisar sobre o incêndio do Havaí esses dias, agora no nosso mês de agosto. Você vai ver a miséria. Eu não quis trazer vídeos aqui, para que você não ficasse aterrorizado, aterrorizada com aquilo que as pessoas estavam vivendo, passando com o carro e vendo os corpos. Os incêndios que estão irrompendo por aí, são incêndios que não vêm de Deus, mas eles vão acontecer porque também são sinais da volta de Cristo. Deus nunca quis o sofrimento, amigos. Deus nunca quis a dor, a miséria, mas a consequência do pecado é esta. E o diabo, como sabe que pouco tempo ele tem, ele está fazendo de tudo para destruir a humanidade. Será impossível, na verdade, apagar os fogos que se acendiam. Era impossível apagar os fogos que se acendiam, e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Eu trouxe isso para você aqui, porque eu estava lendo o Espírito de Profecia e acompanhando as notícias do Havaí. E eu falei assim, é exatamente o que está descrito na palavra de Deus. É exatamente, só que Ellen White estava tendo uma visão de futuro, o nosso futuro. Mas isso quer dizer a miséria, a tragédia, a dor, o sofrimento? Sim, mas também quer dizer que Jesus está pertinho de voltar. Deus está permitindo, não era a vontade de Deus, mas Deus está permitindo. Por quê? Para que nós despertemos, para que a gente acorde, para que a gente ligue a nossa sensibilidade espiritual e acesse a palavra e busque a Deus, porque o fim está perto. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo. Amigos, nesse mesmo capítulo fala que o nível do mar está subindo e logo logo vão desaparecer alguns territórios. Deus não quer que ninguém morra, Deus não quer que ninguém pereça, Deus não quer que ninguém seja destruído. E por isso que nós precisamos anunciar, proclamar, compartilhar, falar daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente tem de melhor, a nossa esperança. Sabe, o Deus de promessas falou também dos sinais das guerras, dos conflitos que tem por aí, nação contra nação, terremoto, epidemia, fome e coisas espantosas, e também grandes sinais no céu. Já falei para você sobre o prejuízo no ar e as doenças. Então aí algumas doenças. Você sabe que as doenças venéreas é a maior preocupação da Organização Mundial de Saúde hoje. Por quê? Porque as pessoas estão desobedecendo a palavra de Deus naquilo que se trata da sexualidade. O plano de Deus é um homem e uma mulher tendo intimidade sexual dentro do casamento. Fora do casamento não é o plano de Deus, nem com um outro homem, nem com uma outra mulher. Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é um homem e uma mulher casados, desfrutando a intimidade e a felicidade da intimidade sexual dentro do casamento. Sabe, irmãos, a terra está se rasgando como se fosse um vestido velho. A palavra ainda diz assim que muitos vão ir de um lado para o outro e vai ter um ódio tremendo. E há ódio hoje? Sim. E a palavra diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Fala dos dias de Noé, os sinais falam que como foi nos dias de Noé, vai ser também antes da volta de Cristo.
Irmãos, não há nenhum problema em se casar, é plano de Deus o casamento. Agora, aonde está o problema? O problema é o desrespeito dentro do casamento, a falta de perdão dentro do casamento. O problema é isto com os casamentos, esse é o problema. E o que falar do sequestro da inocência, os abusadores, os abusos que estão acontecendo, as crianças sendo abusadas. Irmãos, há uma pesquisa que foi compartilhada comigo essa semana, dizendo que de cada 4 crianças, uma é abusada. Só o poder do Evangelho, por isso que a gente precisa se levantar para anunciar, Jesus está voltando, e é possível ter um novo começo. Só que uma pessoa que sofre essa violência, ela tem traumas para a vida inteira e corre sérios riscos, e traz riscos. A incerteza econômica, eu acompanho alguns Instagrams de vocês, e vocês postam da insegurança econômica que está sendo ventilada na sociedade, e há a insegurança. Sabe, amigos, nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão. E aí você vê a descrição da nossa sociedade: presunçosos, gananciosos, soberbos, blasfemos. Abra as redes sociais, abra aquela praga chamada TikTok, você vai ver isso aqui. Desobedientes aos pais, sem amor, implacáveis, caluniadores, cruéis, inimigos do bem, traidores, traidor no negócio, traidor na família, traidor da esposa, do esposo, sabe, atrevidos, egoístas, orgulhosos, falsos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Agora, qual é o maior sinal? E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, em testemunho, para testemunho a todas as nações. E a palavra diz assim: e então virá o fim. Os discípulos perguntaram: qual é o sinal? Este é o sinal, esse é o maior sinal. E eu digo para vocês, o evangelho está sendo pregado. Pastor Paulo esteve aqui conosco, Rabelo, num sábado à noite, falando com os jovens num Unitalk. E foram feitas várias perguntas para ele. Lembra, Gabriel? Várias perguntas. Uma delas é assim: como a gente pode ajudar você? E ele falou assim: orem para que as pessoas aonde eu vivo, trabalho, para que elas sonhem com Jesus. E aí ele explicou: porque lá no Oriente Médio, Jesus tem aparecido em sonhos para as pessoas, como o Alfa e o Ômega. E aí as pessoas digitam: o que é o Alfa e o Ômega? E descobrem a palavra de Deus. Como o caminho, a verdade e a vida, ele tem se apresentado assim. E aí as pessoas buscam isso e encontram Jesus. Ele tem levado até comida, o pastor falou aqui, naquele sábado à noite, para pessoas, e deixado na porta das casas. E uma mulher foi procurá-lo e falou assim: olha, inclusive, tem comida que Jesus trouxe para mim aqui. Deus tem dado sonhos, as pessoas têm se conectado com Cristo. O evangelho está sendo pregado por nós e também por Deus. Deus tem feito a obra dele. Amigos, o Deus de promessas está prestes a chegar. O Deus de promessas está voltando. Os sinais dizem que Ele vem. Daqui a pouco vou sair daqui e vou para casa. Vou sair aqui a rua à direita, pego a esquerda na rotatória, aí subo, direita de novo, esquerda no Mercado Imperatriz, e aí vou em direção ao túnel. Aí vou encontrar sinais, sinaleiro, semáforo, farol, como você preferir. Verde eu vou prosseguir, amarelo eu vou ter atenção, mas vermelho eu vou parar. E quando eu parar, vou ficar ali. Contei o tempo, conversei com a Kelly um pouquinho, a gente está junto indo para casa. Abri o sinal, eu vou. Outro sinal, outro. Até que eu vou pegar a expressa à direita para ir para o bairro Coqueiros, que é onde eu moro. Vão ter vários sinais também até eu chegar em casa. Na rodovia, na rua, na avenida ali. Eu olho para os sinais, eu fico atento aos sinais, mas eu não paro nos sinais. Sabe por quê? Porque eu estou indo para casa. Os sinais todos que vimos esta noite são sinais. É tipo, fica atento, se liga. Mas nós não chegamos em casa.
nós vamos para casa no momento em que Jesus voltar. Prestamos atenção, mas prosseguimos para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Quantos de vocês hoje querem dizer assim: Senhor, por favor, me prepara e me ajuda a compartilhar que o Senhor está vindo? Alguém gostaria de dizer isso aqui hoje? Sim, tipo, levanta a mão. Quer ficar em pé? Fica em pé, vamos orar a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de promessa, um Deus de aliança, um Deus que se revela para nós através das Sagradas Escrituras. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está pertinho de voltar. O 6º selo foi aberto em 1755 e a Tua palavra foi se cumprindo de uma forma muito impressionante. Chegou o momento, Senhor Deus, que houve a queda das estrelas. E daqui a pouco o anúncio de que o Senhor iria voltar e que estávamos perto da Tua vinda. O século XIX passou, o século XX passou, e nós estamos em pleno século XXI, Senhor. E nós estamos aqui para dizer para o Senhor: venha nos buscar, Senhor. E nos prepara para nos encontrarmos contigo. E nos ajuda, Senhor, a compartilhar as verdades que temos descoberto como teus filhos na palavra. Faz de nós, Senhor Deus, homens e mulheres segundo o teu coração. Cumpre as tuas promessas na nossa vida. E, Senhor, ao começarmos aí, já começamos essa semana, ao vivermos cada dia dessa semana, nos ajuda a vivermos para ti, dependendo de ti e movidos também por ti. Abençoa cada família aqui representada, os nossos amigos que acompanham pelo YouTube hoje e que acompanharão futuramente. Que a Tua palavra fale com cada um de nós, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, você que está acompanhando pelo YouTube, você que está aqui com a gente no YouTube, que Deus te abençoe. E nós nos vemos domingo que vem aqui também, no culto Deus de Promessas.